paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos fazendo a leitura diária de segunda-feira, pois nesta semana o presbítero Samuel e também vice-pastor Linaura N3 estará fazendo a pré-aula desta semana. Grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, uma vez mais, de estarmos aqui para mais uma leitura diária. Leitura diária essas que tem sido uma bênção em nossas vidas, dia após dia. De segunda a sexta-feira, os nossos irmãos estão aqui nos deixando porções da palavra do Senhor. Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus também e pedir a Deus que continue abençoando toda a direção da nossa escola bíblica. Pedir a Deus que continue abençoando nosso pastor-presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Estivemos este final de semana ali no Combinado, em nossa reunião. Participamos de cultos, de trabalhos abençoados ali. Nossa reunião foi uma bênção. Deus continue abençoando nosso pastor-presidente para que ele continue nos ensinando a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Grato a Deus também pelos comentaristas da nossa revista da Escola Bíblica, que eu sempre gosto de reiterar que para nós é uma honra ter no nosso campo, ter a nossa própria revista, nossos próprios comentaristas, cujo são eles o professor Lorival, que estivemos com ele esse final de semana também o pastor Gilvan Claro, pastor ali em Campos Belos, que é o comentarista da revista que nós estamos estudando a respeito dos milagres de Jesus. Estivemos com ele também este final de semana. E também o pastor Jean Figueiredo, que é pastor ali em Miss Eduardo, na Bahia, onde nós nos encontramos também na reunião este final de semana. Deus tem nos dado o privilégio de conviver com os nossos comentaristas. Isso é muito importante. Por quê? Porque são homens de Deus que nós conhecemos e sabemos que vivem, que procuram viver uma vida santa e reta diante de Deus. Essa lição que nós estaremos estudando, a próxima lição, é a lição de número 10, a cura de um surdo e gago. Nós temos aprendido ao longo deste trimestre a respeito de algumas curas que Jesus operou e trazendo para os nossos dias, fazendo uma aplicação pessoal, nós vemos a importância que tem esses milagres, não só para as pessoas que Jesus operou naquela época, mas até hoje para nós como lição de vida. Nós vimos ali, quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, mas só um volta para agradecer. Ele fala da gratidão. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus dia após dia. E nesta lição aqui nós estaremos estudando a leitura diária de segunda-feira. Está em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 16, a repreensão da transgressão. Nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Deus, ele nos repreende. A própria palavra do Senhor vai dizer que o pai que ama o filho, ele corrige, ele repreende o filho. Por quê? Porque se o pai vê o filho fazendo algo de errado, ele vai corrigir aquele erro que o filho está fazendo, para que aquele filho ele não incorra novamente naquele erro. E aqui o subtítulo aqui dá a entender a repreensão da transgressão. 2 Pedro, vamos para a palavra do Senhor, como disse o nosso pastor presidente, está escrito. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Nós temos esse episódio em que Israel estava peregrinando pelo deserto, e quando Israel chega na terra de Moabe, o rei ali de Moabe, Balaque, ele vai chamar Balaão para que Balaão possa amaldiçoar o povo de Deus. Todos nós conhecemos essa história. Só que aí ele fala, olha, eu vou, mas o que Deus mandar eu vou falar. E nós vimos ali que Deus já havia abençoado o povo de Israel. E meus irmãos, não tem como, não há possibilidade de alguém amaldiçoar aquilo ou quem Deus abençoou. Não tem como.
Se Deus abençoou, se Deus falou que vai acontecer, se Deus falou que vai fazer na sua vida, basta tão somente você permanecer na posição que uma hora ou outra vai acontecer. Nós aprendemos isso este final de semana ali na nossa reunião ministerial com o ensinamento do nosso pastor presidente. Nós aprendemos a esse respeito, que na hora certa, no momento certo, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Porque às vezes Deus nos faz promessas e nós queremos que aconteça rápido. Não, é no tempo de Deus. E ali aquele profeta, ele tende em ir, mas aí o anjo se põe ali como inimigo e o profeta não vê. E a jumenta do profeta, ela vê ele. E ela empaca por 3 vezes e por 3 vezes ele a espanca. E então ali Deus permite que ela fale com voz humana. Às vezes as pessoas falam, né, que ela profetizou. Ela não profetizou. Deus simplesmente abriu ali, digamos assim, as cordas vocais dela para que ela falasse com voz humana. Ali foi a permissão de Deus, foi isso. Ela não profetizou, ela foi usada por Deus. Deus simplesmente abriu a boca dela para que ela falasse com voz humana, para que o profeta pudesse entender o que estava acontecendo. Não tem como Deus, ele depois de fazer uma promessa, ele voltar atrás. E Deus já tinha abençoado o povo de Israel. E nós vimos aqui que Israel, ele vai padecer, mas é por suas próprias transgressões. Não é porque Deus voltou atrás. Neste fatídico episódio que nós estamos falando aqui, por exemplo, o povo de Israel, ele vai desobedecer a uma ordenança que Deus dera a Moisés, que Deus dera a teu povo. Qual? A de não se misturar com os povos daquelas terras que eles iam conquistando. Porque as mulheres iam fazer com que os homens viessem a adorar a outros deuses e vice-versa. Por isso Deus não queria a mistura do seu povo com o mundo, podemos assim dizer, ou com aquelas nações circunvizinhas ali. Porque a mistura no meio do povo de Deus, ela não dá certo. Ela vai trazer prejuízo. Nós sabemos disso através da Bíblia Sagrada e sempre traz prejuízo. Então, que nós deixemos o Espírito Santo continuar nos conduzindo para que nós não deixemos a mistura entrar em nosso meio, para que não precise que Deus venha usar meios que não são convencionais, como no caso aqui do profeta. Deus permitiu que a jumenta dele falasse para repreender. Que Deus, em sua infinita misericórdia, que nós possamos ouvir o que temos aprendido dos nossos líderes, dos nossos pastores, que são homens de Deus e que têm nos pregado somente a palavra do Senhor. E se nós seguirmos esta palavra que é do Senhor, nós continuaremos sendo bem-aventurados e continuaremos desfrutando das bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus cada um dos irmãos que essa leitura diária vai chegar. Deus abençoe a cada professor que estará lecionando esta lição de número 10. Deus abençoe cada aluno, que nós possamos ouvir, guardar em nossos corações e colocar em prática em nosso dia a dia. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquemos todos com Deus e, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.